Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Arcos, o professor de Direito Penal de vocês, e agora a gente começa a nossa segunda aula de Direito Penal, parte geral, e a gente começa a trabalhar agora princípios do direito penal, ou limitação do poder punitivo a partir de princípios penais constitucionais, sejam expressos ou sejam implícitos. Na primeira aula a gente conversou sobre fundamentos e noções gerais do direito penal, e agora a gente começa a conversar sobre os princípios do direito penal. Em primeiro lugar, a gente precisa se situar, né, no que são os princípios, mas eu já adianto a vocês que eu não vou me aprofundar demais em relação a isso, porque quase todas as disciplinas, quando trabalham com a parte principiológica, trazem para vocês uma explicação do que são os princípios, né, os entendimentos segundo Dworkin, Alexis, Humberto Ávila, enfim, todas as noções acerca de princípios administrativos já fez isso, processo penal já fez isso, direito constitucional na parte de hermenêutica, na parte de normas, é justamente o ambiente propício para você estudar isso. Então aqui eu trago para vocês primeiro apenas uma noção, né, do que seriam princípios, a grosso modo, para que a gente possa entrar na matéria e conversar propriamente sobre princípios penais, princípios do direito penal. Preste atenção só em um detalhe antes da gente começar a conversar sobre cada um dos princípios. É muito comum você ver em doutrina o tratamento sobre princípios limitadores do poder punitivo. Princípios limitadores do poder punitivo. E por que, quando se fala em princípios na doutrina, é comum você encontrar chamando de princípios limitadores do poder punitivo? Porque a gente viu aqui o seguinte, na primeira aula, eu falei para vocês que existiam algumas finalidades, né, do direito penal. Uma dessas finalidades, a gente viu que seria de limitação do poder punitivo. Como uma das finalidades do direito penal é limitar a própria atuação punitiva do Estado, a gente precisa ter normas, né, que venham a trazer essas garantias, essas restrições ao Estado em matéria persecutória, em matéria punitiva. Então, normalmente, quando a gente trabalha com princípios trazidos na Constituição, esses princípios vêm para restringir a atuação do Estado em matéria penal. Mas cuidado, por quê? Porque existem alguns princípios, a gente vai estudar aqui hoje, esses princípios, eles, de uma certa forma, acabam determinando uma atuação do Estado em matéria penal, o que seria contrário justamente a essa ideia de limitação. Tá? Quando a gente trabalhar aqui proporcionalidade, a gente vai ver que ele tem duas faces, por exemplo, que seria uma delas, a proibição, na verdade, a proteção deficiente, vedação à proteção deficiente, em que se determina uma atuação do Estado de determinada forma. Então não seria limitador, seria determinante de atuação punitiva. Só que prestem atenção. Doutrina que chama princípios constitucionais ou princípios regentes do direito penal de princípios limitadores do direito penal está baseada na ideia de que uma das finalidades do direito penal é de limitação do poder punitivo. Então vejam, você já tem um norte aí, né? Se você, por exemplo, está fazendo uma prova e você sente na questão o examinador está cobrando uma posição, ou, por exemplo, ele se refere são princípios limitadores. Opa, eu já sei qual é a linha que esse sujeito está seguindo. Então, você vai ficar de acordo com essas nomenclaturas, elas não são à toa, tá, gente? Fiquem atentos a isso. Quando um determinado doutrinador, uma determinada banca, um determinado examinador usa uma determinada terminologia, obviamente, se ele for um perdido, e não é o caso, né? Se for um doutrinador, um examinador, uma banca, se for um perdido, pode estar fazendo de forma aleatória. Mas, normalmente, quando ele está fazendo menção a uma determinada terminologia, que seja própria de uma corrente, que seja própria de uma teoria, isso já dá para vocês uma noção de como aquele sujeito ali compreende o direito como um todo. Então, prestem atenção. Princípios limitadores, tá, do direito penal, princípios constitucionais penais, princípios penais, princípios do direito penal fundamentais, princípios fundamentais do direito penal. E quando a gente fala em princípios fundamentais do direito penal, é justamente porque eles vão dar base à estrutura do ordenamento jurídico penal, ok? Prestem atenção aqui, vem comigo aqui rápido. Quando a gente fala sobre princípios, não entrando naquela discussão aprofundada, né, a gente fala em uma norma, ok? Quando a gente trabalhar aqui teoria da norma penal, a gente vai ver que princípio é uma delas. Então, vocês já viram em outras matérias, e em constitucional, em administrativo, em processo penal, né, que você tem um grande gênero de normas, né, dentro do ordenamento jurídico. Como o ordenamento jurídico ele é criado, como o ordenamento jurídico ele é organizado.
ele tem normas. Essas normas podem ser regras ou princípios. A grosso modo, não entrando, né, em pormenores de explicação entre diferenças de Alexis e de Dworkin, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: as regras, elas são mais concretas do que os princípios. Os princípios, eles têm um maior grau de abstração. Então, vejam bem, as regras, elas estão previstas no ordenamento jurídico, prevendo situações específicas, dotadas de maior concretude. Então, regra, se acontecer isso, é isso. Essa é a regra, né? E o princípio? O princípio tem um maior grau de abstração. Ele vai trazer para a gente valores jurídicos, noções que vão servir justamente para, dentro desse ordenamento jurídico, organizar e estruturar aquelas regras que estão ali dentro previstas. Então, por exemplo, se você tem uma regra determinando que subtrair coisa alheia móvel é crime, artigo 155, isso é uma regra. Agora, se eu subtraio uma caneta de alguém, eu estou aplicando a regra do 155 quando eu puno o sujeito por subtrair coisa alheia móvel, mas na interpretação do 155 eu vou me valer de uma interpretação teleológica, ok? Para saber qual era a finalidade quando ele resolveu proteger o patrimônio, e vou me guiar pelo princípio da insignificância, por exemplo, para afastar a aplicação daquela regra. Então percebam uma coisa, existe uma regra, mas existe um princípio dentro do mesmo ordenamento, e por isso a gente está falando de um sistema, e esse princípio ele vai guiar a interpretação e a aplicação das regras. Então vejam, os princípios eles têm uma função também estrutural. Eles vão permitir que o ordenamento jurídico se mantenha coeso, estruturado, que as regras não fiquem soltas dentro do ordenamento jurídico e sejam amalgamadas em torno desses princípios que vão ditar esse sistema, esse ordenamento jurídico penal. Perfeito? Então, conhecer os princípios penais é essencial para você conhecer o próprio sistema penal, porque você não tem como aplicar regras penais sem conhecer e aplicar no momento, né, da interpretação das regras os princípios que determinam o próprio direito penal, enquanto um ordenamento jurídico. Ok, galera? Perfeito? Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar a analisar agora cada um desses princípios ponto a ponto. Primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Exclusiva proteção de bens jurídicos. A noção de bem jurídico eu vou adiantar para vocês de uma forma superficial, mas a gente vai estudar assim que a gente começar teoria do delito, quando eu começar a falar sobre a finalidade, função da criminalização, da tipificação, a gente vai conversar sobre as teorias que explicam o bem jurídico, de uma forma mais específica, mais profunda. Mas eu já adianto para vocês o seguinte: o que é bem jurídico, professor? Seguindo uma noção amplamente majoritária, bem jurídico são aqueles interesses, aqueles dados da sociedade, da natureza, que denotam uma relevância tamanha para a convivência em sociedade. Então, bens jurídicos são esses interesses vitais, são esses interesses ligados à própria existência da sociedade, tá? Que devem ser, portanto, protegidos pelo direito. Isso, bens jurídicos. São valores, interesses ou dados que devem ser protegidos pelo ordenamento jurídico. A vida. A vida é um interesse, né, mais relevante na nossa sociedade. Então, por isso, a vida é um bem jurídico que deve ser protegido. O patrimônio deve ser protegido. A liberdade, a dignidade sexual, enfim. Isso é bem jurídico, a gente vai aprofundar mais à frente quando a gente trabalhar teorias do bem jurídico. Mas eu só trago para vocês essa noção rasa do que é bem jurídico. Por quê? A gente está estudando agora o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O que quer dizer o seguinte: anotem no caderno de vocês, por favor. Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. A criação de tipos penais, ela deve ser pautada pela proibição de comportamentos que venham de algum modo a violar, lesionar ou ao menos expor a risco sério de lesão esses bens jurídicos que eu falei para vocês, que são os valores essenciais para o ser humano, para a convivência em sociedade. Então vejam bem, a proibição que é trazida pela norma penal, essa proibição
ela só vai ter sentido se for para proteger determinados bens jurídicos. Então, a criação dos tipos penais deve ser pautada justamente pela necessidade de se proteger esses valores essenciais à vida humana. Então, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos vem dizer o seguinte para a gente: eu não posso criar tipos penais tão somente porque existem valores morais, porque existem valores ideológicos, porque existem interesses políticos que determinam criminalização de determinadas condutas. Eu só vou criminalizar condutas se aquela conduta for uma conduta que viola, que lesiona ou expõe a risco de lesão um bem jurídico, que a gente já viu aqui a grosso modo que seriam esses valores essenciais para o ser humano. Perfeito? Muito bem, ok. Vejam bem uma coisa, gente. A respeito dessa questão da exclusiva proteção do bem jurídico, a gente tem umas discussões para trazer que têm sido cobradas em prova. Foi questionado, eu já vi isso em prova para Ministério Público de Minas Gerais, Delegado de Goiás, e depois começou a cair em vários outros concursos. Mas foi cobrada exatamente a seguinte questão: o que se entende por espiritualização do bem jurídico, ou desmaterialização, ou liquefação do bem jurídico? Presta atenção, tenta pegar, né, isso que está sendo falado: desmaterialização, liquefação, dinamização, espiritualização. Todos esses termos dizem respeito a você retirar matéria, né? Deixar aquilo mais fluido. O que quer dizer o seguinte: no direito penal contemporâneo, prestem atenção nisso, situem essa discussão. No direito penal contemporâneo, considerando um direito penal da sociedade de risco, e aí quando a gente trabalha em sociedade de risco, se você for socorrer Jacobs, por exemplo, você vai lembrar da necessidade de antecipação da tutela penal cada vez mais. Lembra que eu falei para vocês? Ou seja, diante da sociedade de risco em que a gente vive, você não pode esperar a violação a um bem jurídico para ingressar com o direito penal, para chamar o direito penal a intervir. Então, o que começa a acontecer no nosso direito penal hoje que a gente vê cada vez mais? Surgimento de tipos penais cada vez mais abertos que, quando você vai ver, os bens jurídicos tutelados são bens jurídicos imateriais, né? São bens jurídicos que muitas vezes sequer existem ainda, como um perigo, né? Imagine o seguinte: quando você trabalha com alguns crimes de perigo abstrato, por exemplo, o que você está protegendo, na verdade, é um ambiente no qual se pode criar, né, a possibilidade de violação aos bens jurídicos tutelados, sejam eles a vida ou a integridade física. Você não está protegendo diretamente a vida ou a integridade física, você está protegendo justamente as relações. Você está antecipando o direito penal para evitar que surja um ambiente no qual seja possível a violação ao bem jurídico vida, ao bem jurídico integridade física. Outros, por exemplo, crimes contra a saúde pública, crimes contra o meio ambiente. Cada vez mais você trabalha com tipos penais que tutelam bens jurídicos que não são detidos, não são próprios de uma parcela, de uma pessoa específica. Você está falando de bens jurídicos que recaem a pessoas de forma indiscriminada, a sociedade de uma forma em geral, a coletividade. Quando você fala bens jurídicos da coletividade, você está completamente deixando essa tutela, né, em aberto. Preste atenção, gente. Se eu falo assim, o meio ambiente, a saúde, eu estou protegendo bens jurídicos que não são detidos especificamente por uma pessoa, por outra pessoa, mas de uma forma geral. Isso quer dizer o seguinte: os bens jurídicos eles estão cada vez mais perdendo essa matéria. E esse é um processo de espiritualização do bem jurídico que está ligado ao direito penal contemporâneo da sociedade de risco, que é cada vez mais antecipar a tutela penal, criando tipos penais de perigo abstrato, né? Crimes de perigo abstrato, criando crimes de atentado, crimes que antecipam a tutela penal sem uma lesão específica a um bem jurídico específico. Perfeito? Então, beleza. Aqui a gente conseguiu já trazer uma noção do que seria o princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos. Outro detalhe interessante também que eu já vi sendo cobrado em prova envolvendo o princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico. Pergunta que eu faço para vocês. Prova oral. Candidato, o que o senhor entende por crimes de plástico? E aí? Candidato, o que o senhor entende por crimes de plástico? O que você responde para mim?
Preste atenção, gente. Se eu acabei de falar para vocês que os bens jurídicos são aqueles valores essenciais ao convívio numa determinada sociedade, você precisa fazer um recorte cultural, um recorte histórico daquela sociedade. Porque os valores essenciais para uma sociedade em um determinado recorte histórico não é o mesmo valor essencial em outro recorte histórico. O que quer dizer o seguinte: existem bens jurídicos, anotem isso, por favor, com o sangue de vocês. Se tiver lágrima, vai com lágrima também. Mas presta atenção. Existem bens jurídicos que são bens jurídicos que pré-existem ao próprio direito, né? Numa visão justnaturalista. A vida. Você precisa de uma Constituição dizendo que deve ser assegurada a vida, para que você entenda que a vida é um bem jurídico penalmente relevante. A liberdade, a dignidade sexual. Percebam uma coisa, a honra. Esses bens jurídicos são bens jurídicos chamados bens jurídicos naturais. Esses bens jurídicos são bens jurídicos desde sempre. Então prestem atenção. Os crimes que tentam proteger esses bens jurídicos, que são os chamados bens jurídicos naturais, são também chamados ou tratados como crimes naturais. Ou seja, crimes que seriam crimes em qualquer sociedade, em qualquer momento da história. Agora, preste atenção. Se eu pego uma folha, né, uma folha normal, de peguei da árvore, uma folha, aquilo ali nasceu daquele jeito. Ela é folha desde que ela brotou na árvore. Então ela veio folha ao mundo. Assim como a vida veio como bem jurídico, assim como a liberdade sempre foi bem jurídico. Agora, se eu resolvo fazer uma planta artificial na minha casa e eu resolvo, comprei uma impressora 3D e fiz uma folha. Daqui para frente, aquilo ali passou a ser folha. Não existia aquilo. Eu criei aquilo. Aquilo é artificial. Aquilo é de plástico. Então, quando alguém te pergunta, doutor, o que são crimes naturais e crimes de plástico? Você vira para mim e responde de uma forma tranquila. Excelência, crimes naturais são aqueles que tutelam, que protegem os bens jurídicos já reconhecidos ao longo da cultura e da história de toda a sociedade, que sempre foram reconhecidos como bens jurídicos penalmente relevantes. Ao passo que crimes de plástico são aqueles que tutelam bens jurídicos que foram criados, que surgiram com o desenvolvimento da sociedade e, por isso, passaram a merecer tutela penal. Exemplo, os crimes cibernéticos e outros crimes, né, que envolvem situações novas, que surgiram agora. Surgiram com a nossa nova sociedade. Então, os crimes de plástico são esses, que hoje eles vão ser crime. Daqui a um tempo, imagina, a gente vai para o metaverso, né? A gente não precisa mais saber de nada disso aqui, tem outra coisa. E aí, presta atenção, nesse caso, perde o valor. Só que a vida vai continuar tendo valor. A liberdade vai continuar tendo valor. Então, vejam, os bens jurídicos naturais, eles surgiram bens jurídicos e vão continuar bens jurídicos. Os crimes de plástico, eles tutelam bens jurídicos de plástico, bens jurídicos que são considerados essenciais naquele momento específico da sociedade. E que pode ser que, de repente, daqui a um tempo não sejam mais tão essenciais. Perfeito? Tranquilo? Então, beleza. Princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico. Segundo princípio que a gente vai tratar é o princípio da intervenção mínima. E a gente vai ver que o princípio da intervenção mínima, ele vai ter alguns corolários, tá? Ele vai ter alguns corolários, uns desdobramentos, que parte da doutrina trata como princípios autônomos e parte da doutrina trata como subprincípio da intervenção mínima. O que determina o princípio da intervenção mínima? Anotem. O princípio da intervenção mínima determina que o direito penal é um ramo de ultima ratio, ou seja, é um ramo do direito que somente deve ser chamado a intervir quando todos os demais se mostrarem insuficientes ou falhos, considerada a sua gravidade, considerada a sua drasticidade. O direito penal é o ramo do direito mais drástico que existe. Então, ele só vai ser chamado quando for extremamente necessário. A intervenção do direito penal na sociedade vai ser mínima. Perfeito? Então, aqui a gente tem essa noção de princípio da intervenção mínima como uma forma geral. Só que justamente essa noção de intervenção mínima vai trazer para a gente dois subprincípios ou corolários do princípio da intervenção mínima, que são a subsidiariedade e
a fragmentariedade. Subsidiariedade e fragmentariedade decorrem diretamente da intervenção mínima. Porque, vejam, se eu digo para vocês que a intervenção mínima determina que o direito penal deve vir a agir apenas quando não mais sejam cabíveis, né, ações por parte dos demais ramos, isso vai acabar trazendo algumas consequências. Isso, em primeiro lugar, você já vê que o direito penal ele é subsidiário. Então, o princípio da subsidiariedade, cuidado com isso, porque isso cai em prova. Subsidiariedade e fragmentariedade não se equivalem. Assim como subsidiariedade e intervenção mínima não também se equivalem. Intervenção mínima é mais abrangente e dentro dela ela consegue abarcar tanto a subsidiariedade quanto a fragmentariedade. Subsidiariedade determina que o direito penal é subsidiário aos demais ramos do direito. Subsidiariedade determina que o direito penal só tem espaço quando não mais seja possível solucionar questões ou proteger um determinado bem jurídico se valendo de um ramo diverso do direito, ok? Isso é o caráter subsidiário do direito penal. E a fragmentariedade? A fragmentariedade vai ser um corolário, uma decorrência da intervenção mínima, porque, vejam, se o direito penal ele intervém apenas de forma subsidiária, acaba que ele não vai intervir em todas as relações da sociedade. Acaba que ele não vai se preocupar com todas as condutas praticadas contra bens jurídicos. Apenas as condutas mais graves aos bens jurídicos mais relevantes. Então, apenas uma pequena parcela das relações sociais vão ser tuteladas pelo direito penal. Apenas um fragmento, por isso ele é fragmentário. Presta atenção aqui em um detalhe. Essa é uma passagem de Luiz Regis Prado, que muita gente repete, e às vezes nem faz menção a ele. Acho interessantíssima para a gente conseguir visualizar, né, essa situação da fragmentariedade. Que ele fala o seguinte: o direito penal é um arquipélago de pequenas ilhas no oceano do indiferente penal. O que ele quer dizer com isso? Nós temos um mar, um oceano. Esse oceano inteiro é indiferente penal. Não tem qualquer relevância para o direito penal. E essas pequenas ilhas são relevantes penais que compõem o arquipélago do direito penal. Por isso são apenas fragmentos. Por isso o direito penal é fragmentário, ok? Então, o direito penal ele é um arquipélago composto por pequenas ilhas no mar do indiferente penal. Perfeito? Atentem-se a uma coisa aqui. Quem é o destinatário da intervenção mínima? Cuidado com isso. Primeiro destinatário da intervenção mínima vai ser o legislador. O legislador ele deve observar o princípio da intervenção mínima no momento em que ele cria crimes e comina penas. Ou seja, ele só vai tipificar condutas se aquelas condutas forem condutas atentatórias a bens jurídicos relevantes para o direito penal e sejam condutas graves a esse bem jurídico penal. Então, o legislador foi o primeiro destinatário do princípio da intervenção mínima. Mas o princípio da intervenção mínima ele deve ser também observado pelos aplicadores da lei penal, principalmente o juiz, também o delegado de polícia. Quando? Quando da aplicação da lei penal. Ele vai ter que fazer uma interpretação teleológica, né? Quando for aplicar o direito penal, o intérprete ele deve fazer uma interpretação das regras penais, considerando que existe um princípio chamado princípio da intervenção mínima, que vai guiar a interpretação dele, que vai guiar a aplicação do direito penal no caso concreto. Então, se eu tenho duas interpretações, uma que reclama a aplicação do tipo penal e outra que afasta a aplicação do tipo penal, pelo princípio da intervenção mínima, quando dirigido ao aplicador, o aplicador ele vai ter que considerar aquela posição que não determinaria, então, a aplicação do tipo penal no caso concreto. Beleza? Então, olha só, galera. Dito isso, quero conversar com vocês sobre um outro ponto. O que se chama, na verdade, como fragmentariedade às avessas, a gente conhece de forma tranquila como um outro nome, mas como a gente já viu isso sendo cobrado por aí, a gente já viu também doutrina tratando do tema, eu pergunto para vocês, o que é a fragmentariedade às avessas? Vocês saberiam me responder? Anotem no caderno de vocês, então. Vai que cai na sua prova.
Se eu estou dizendo que fragmentariedade é selecionar poucas condutas, aquelas mais graves, a bens jurídicos mais relevantes, a fragmentariedade às avessas, segundo parte da doutrina, seria não mais considerar aquelas condutas como sendo fragmentos do direito penal. Ou seja, deixar de considerar típica aquela conduta. O que todos nós conhecemos como abolitio criminis. Então, se alguém te perguntar em uma prova, cara de prova objetiva ou prova oral, tá? O que é fragmentariedade às avessas? Fragmentariedade às avessas nada mais é que abolitio criminis, ou seja, deixar de considerar aquela conduta como sendo uma conduta criminosa. Perfeito? Então essa seria a fragmentariedade às avessas. Muito bem. Dito isso, vamos passar para o nosso próximo princípio, que para mim é um dos princípios mais robustos, né? E que a gente precisa, então, aqui gastar um tempinho a mais com ele, para a gente se aprofundar, porque ele é um princípio que costuma ser cobrado demais em provas, inclusive foi cobrado recentemente na prova de delegado de polícia, daqui do estado do Rio de Janeiro, e em outras provas também, perguntando sobre a questão da tipicidade material, perguntando a respeito do conceito de crime material, e o princípio que a gente está falando é o princípio da insignificância ou bagatela. Presta atenção aqui. Quando eu converso com vocês sobre princípio da insignificância ou da bagatela, o que está sendo tratado aqui? O que é o princípio da insignificância ou da bagatela? Considera-se princípio da insignificância da bagatela aquela norma que determina a não criminalização de condutas que não sejam significativamente violadoras de bens jurídicos. Ou seja, eu só posso punir condutas que violem bens jurídicos de forma significativa, de forma relevante. Se essa lesão ao bem jurídico for uma lesão de pouca monta, uma lesão insignificante, eu não devo aplicar o direito penal, até porque a gente já viu aqui que o direito penal é de intervenção mínima. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro vamos situar o princípio da insignificância dentro da estrutura do delito. Preste atenção aqui, por favor. O autor, que desenvolveu o princípio da insignificância, que trouxe o princípio da insignificância para a discussão na doutrina penal, é Klaus Roxin. Então, isso também eu já vi ser cobrado em prova, embora não seja algo muito relevante para a nossa vida, mas em prova é cobrado, você saber qual é o autor correspondente a qual princípio. Então, você saber que o princípio da insignificância foi desenvolvido por Klaus Roxin é importante para a sua prova. Fiquem atentos a um outro detalhe. Dentro da estrutura do delito, nós temos um fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico, nós temos uma conduta, um resultado, um nexo causal e uma tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O que é tipicidade? A gente vai estudar isso a profundo lá na frente. Mas eu já adianto para vocês o seguinte. Depende, a tipicidade ela vai ter uma face formal e uma face material. A tipicidade formal é a mera adequação ou mera subsunção do fato ao modelo descrito em abstrato na norma penal. Matar alguém. Se o sujeito matou alguém, há adequação, há subsunção entre o fato e o modelo descrito em abstrato na norma penal. É o tipo penal. Subtrair coisa alheia móvel. Subtraiu uma caneta? Então ele subtraiu coisa alheia móvel à tipicidade formal. Agora, tipicidade material, que também é necessária para a verificação da tipicidade, está ligada lesão efetiva ao bem jurídico protegido. Então, eu só posso falar que houve tipicidade se aquela conduta, aquele fato, além de estar previsto em uma norma, lesiona o bem jurídico protegido por aquela norma. Porque se a norma tinha por missão proteger um bem jurídico e aquela conduta, embora formalmente adequada, não viola aquele bem jurídico, materialmente, eu não estou praticando aquele tipo penal, que era com finalidade de proteger aquele bem jurídico. Perceberam? Então, prestem atenção. O princípio da insignificância, ele vai agir na tipicidade material. Ele vai afastar a tipicidade material, se presente, e afastando a tipicidade material, afasta a tipicidade, e, por consequência, afasta o fato típico, que, consequentemente, vai afastar o crime, a própria existência do crime. Então, cuidado, porque em provas vem assim, reconhecida a insignificância, poderá o juiz reduzir a pena.
Não, gente. Reconhecida a insignificância, o fato é atípico. O fato é atípico por exclusão da tipicidade material. Perfeito? Então, o princípio da insignificância, ele vai excluir a tipicidade material. Excluir a tipicidade material. Atenção a esse detalhe aqui, rapidinho, tá? Porque se eu pergunto para vocês qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância, primeiro, o que é a natureza jurídica, professor? O que aquele instituto representa dentro do direito? O que aquele instituto representa dentro do direito? Qual o espaço que ele ocupa dentro do direito? Aí você vai me dizer qual é a natureza jurídica dele. Se eu digo para vocês que a insignificância, quando verificada, exclui a tipicidade material, você pode me responder tranquilamente que a insignificância vai ser uma causa de exclusão da tipicidade. Insignificância, então, a natureza jurídica dela vai ser causa de exclusão da tipicidade. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: nós tivemos uma decisão isolada em um caso específico, no qual o STF ele reconheceu o princípio da insignificância, mas como o réu era reincidente, ele entendeu que não seria o caso de aplicar o princípio da insignificância, porque a gente vai ver que existem elementos subjetivos na insignificância. E aí, o que ele fez? Se valendo do princípio da insignificância, não afastando a tipicidade material, ele, em vez de absolver o réu, ele utilizou o princípio da insignificância para conceder substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, afastando lá o óbice do artigo 44, inciso 2, do Código Penal. Tá? Então, vejam bem, o juiz viu que era inexpressiva a lesão jurídica provocada, viu que existiam todos os demais vetores, mas o sujeito era reincidente. Então ele falou, não vou aplicar insignificância para ele. Mas, poxa, e aí? Não vai servir para nada essa insignificância? O que o juiz fez naquele caso concreto? E o STF reconheceu, aplicou a insignificância como um requisito para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, afastando o óbice do artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Professor, então a insignificância deixou de ser causa de afastamento da tipicidade, causa de exclusão da tipicidade? Não, gente. O que ele fez aqui foi uma construção, porque ele não utilizou a insignificância enquanto insignificância, porque se você verifica como insignificante, sequer há crime, ok? Sequer há crime. Vamos lá, então. Seguindo na insignificância, que eu disse para vocês que é um princípio robusto, vamos trabalhar os requisitos de aplicação da insignificância, ou também chamados pelo STF de vetores de aplicação da insignificância. São 4 os vetores e fiquem atentos a isso, porque isso cai dia sim em prova agora. Então, princípio da insignificância. Quais são os vetores ou requisitos para a sua aplicação? Primeiro vetor ou requisito objetivo para a aplicação do princípio da insignificância é a chamada mínima ofensividade da conduta. Mínima ofensividade da conduta. Então, vejam, quando eu vou aplicar insignificância, fiquem atentos a isso, é muito comum que a pessoa vá direto ali olhar se houve uma expressiva lesão ao bem jurídico ou não, para dizer se foi insignificante. Calma, gente. A inexpressividade da lesão jurídica ao bem jurídico é um dos requisitos, um dos vetores. Você tem que saber se a conduta é minimamente ofensiva também. Então, a mínima ofensividade da conduta é o primeiro requisito. E o que seria isso? A conduta do agente a ser beneficiado pela insignificância, ela não pode representar um grau médio ou elevado de ofensividade. A conduta desse agente ela tem que ser minimamente ofensiva. Se eu subtraio um bem seu, a minha conduta é óbvio que é ofensiva. Eu estou indo contra o seu patrimônio, o seu bem jurídico. Mas ela foi minimamente ofensiva. Agora, se eu utilizo, por exemplo, uma arma para, me valendo dessa arma, mediante violência ou grave ameaça, subtrair o seu patrimônio, nesse caso, a minha conduta ela foi mais ofensiva. Então, ela não teve uma mínima ofensividade. Afastaria, por isso, a aplicação da insignificância. Um dos motivos de você não aplicar insignificância aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa é por conta da ofensividade da conduta. Perfeito? Então, primeiro vetor ou requisito objetivo, mínima ofensividade da conduta.
Segundo vetor ou requisito objetivo, ausência de periculosidade social da ação. Ausência de periculosidade social da ação. Você precisa analisar o seguinte: a ação do sujeito causa um perigo para a sociedade? Se a ação daquele sujeito causa um perigo para a sociedade, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Esse é o motivo pelo qual é afastada a aplicação do princípio da insignificância, por exemplo, em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária. O que se diz é o seguinte: olha, eu estou trazendo aqui um grande perigo, um grande risco para a sociedade quando eu desestruturo, quando eu quebro a relação de equilíbrio existente dentro da Previdência. Então haveria aqui uma grande periculosidade social da ação. Assim como, em alguns casos, em alguns crimes em que você leva um risco para uma determinada comunidade, aquele crime ali também seria um crime que traria uma periculosidade social da ação muito grande. Crimes contra a saúde, enfim, esses crimes seriam crimes de grande periculosidade social. Tá? E por isso não devem, na verdade, admitir a aplicação do princípio da insignificância. Bacana? O terceiro vetor, ou requisito objetivo de aplicação da insignificância, é o chamado reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: para que eu possa aplicar o princípio da insignificância, a conduta do agente, o comportamento do agente, ele não pode ser tão reprovável. Ele tem que ser de uma reprovabilidade reduzidíssima. Então tem que ser quase zero. Porque, vejam bem, se o sujeito pratica uma conduta que causa uma inexpressiva lesão ao bem jurídico, mas você consegue verificar na conduta daquele agente, no comportamento daquele agente, um grande grau, um acentuado grau de reprovabilidade, eu preciso aplicar o direito penal a ele. E aqui, trazendo apenas como exemplo para vocês, ficam os crimes, por exemplo, o crime de furto qualificado. No crime de furto qualificado, e eu já presenciei uma situação dessa como delegado de polícia, já chegou à minha época um sujeito que entrou em uma padaria, destelhando aquela padaria, rompendo com o sistema de segurança, destruiu várias coisas, ou seja, teve destruição de obstáculo, entrou naquela padaria de noite, ou seja, noturno, furto noturno, arrebentou o caixa e só tinha R$50 dentro do caixa. Pegou os R$50 e saiu. Percebam, olha o comportamento desse agente para você dizer para mim que seria insignificante pelo fato apenas dele ter levado R$50, dele ter subtraído R$50. A questão toda é, o comportamento dele é um comportamento extremamente reprovável. Então, nesse caso, né, de furto qualificado, se afasta a possibilidade de aplicação da insignificância justamente por conta da reprovabilidade do comportamento. Então, reprovabilidade do comportamento. Outra questão que precisa ser trazida, e aqui é a última, outro vetor ou requisito objetivo de aplicação do princípio da insignificância é a inexpressividade da lesão jurídica provocada ou lesão jurídica causada. Quando você fala em inexpressividade da lesão jurídica causada, aqui você está trabalhando com a lesão ao bem jurídico. O bem jurídico, qual é? É o patrimônio. Se o bem jurídico é o patrimônio, eu preciso analisar se houve uma expressiva lesão àquele patrimônio. Houve? Não. Então, beleza. Teve uma inexpressiva lesão jurídica naquele patrimônio. A gente pode aplicar a insignificância. Prestem atenção. O princípio da insignificância, ele é, como natureza jurídica, tanto uma causa de extinção ou afastamento da tipicidade, como também é um princípio reitor de interpretação. O princípio da insignificância, ele vai ser um princípio reitor de interpretação da norma penal, principalmente quando a gente trabalha com a interpretação restritiva. Porque olha só, quando eu falo para vocês que subtrair coisa alheia móvel é crime, estou te trazendo uma norma que é ampla. Porque coisa alheia móvel pode ser um monte de coisa, né? Só que quando eu me utilizo do princípio da insignificância, eu delimito o âmbito normativo daquele artigo 155 apenas para coisas alheias móveis
que sejam significativas do patrimônio de alguém. Significativas do patrimônio de alguém. Porque o bem jurídico tutelado no crime de furto é o patrimônio. Então, na interpretação que eu vou fazer, tá vendo como o direito, gente? É por isso que eu falo para vocês, o direito penal ele tem que ser estudado de uma forma só. Quando você vai fazer a interpretação da norma do artigo 155, você tem que saber qual é o bem jurídico tutelado? O patrimônio. Se o bem jurídico tutelado é o patrimônio e o patrimônio não está sendo significativamente lesionado, então eu posso aplicar o princípio da insignificância, ok? Então nós vamos ter aqui a insignificância também como um princípio reitor de interpretação restritiva, tá? Que vai restringir o âmbito normativo aí dos tipos penais. Muito bem. Em relação aos crimes patrimoniais, é essencial, isso o STF e STJ já decidiram, que seja verificada, no caso concreto, a capacidade financeira da vítima. Então, vejam, não tem como se estabelecer de forma abstrata, pelo princípio da insignificância, o quanto seria insignificante, a não ser que você analise casuisticamente, tá, a capacidade financeira da vítima. Isso em relação aos crimes patrimoniais. Bacana? Maravilha. Então, nós já vimos aqui os vetores ou requisitos objetivos para aplicação do princípio da insignificância, vimos a questão da capacidade financeira da vítima, e aí eu posso agora trabalhar com vocês algumas outras questões envolvendo insignificância, e aí eu trago para vocês os chamados requisitos subjetivos para a aplicação da insignificância. Quais seriam esses requisitos subjetivos? De forma prevalente no STJ e no STF, o primeiro deles é a ausência de habitualidade criminosa. Eu só posso aplicar o princípio da insignificância se não houver habitualidade na prática de crimes. Se o sujeito é um criminoso habitual, falta um requisito subjetivo. E subjetivo porque está ligado ao próprio sujeito. Os demais estão ligados ao fato. Tá? Então, a habitualidade criminosa afasta a possibilidade de aplicação da insignificância. Outro requisito subjetivo, mas que já tem aí uma discussão, seria a reincidência, ok? A reincidência impede ou não impede a aplicação do princípio da insignificância? A reincidência vai afastar de cara, de plano, o princípio da insignificância? Presta atenção, gente. Existe uma decisão de 2019, que foi publicada no informativo 938 do STF, que diz o seguinte pra gente. A reincidência, ela não afasta por si, não impede por si, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Ou seja, a reincidência pode impedir a aplicação da insignificância se, de acordo com o caso concreto, for algo que me determina o afastamento da aplicação da insignificância. Mas não é algo que deve ser analisado de forma abstrata, tá? Então, isso aqui é um posicionamento que foi trazido no informativo 938 do STF em 2019. Então, você deve analisar no caso concreto se vai aplicar a insignificância ou não, considerando as circunstâncias do caso específico. Vamos lá. Ainda falando sobre o princípio da insignificância, vamos trazer aqui alguns crimes que já foi observado, né, que já foram observados nos tribunais superiores e afastada a aplicação da insignificância em relação a eles. Então, quais são os crimes aos quais é inaplicável o princípio da insignificância conforme STJ e STF? Vamos lá. Primeiro, furto qualificado. Furto qualificado não admite o princípio da insignificância. Outro, tráfico de drogas. O tráfico de drogas não admite o princípio da insignificância. Cuidado com uma coisa. Tráfico de drogas é um crime contra a saúde pública. É um crime de perigo abstrato. Em regra, os crimes de perigo abstrato não admitem a aplicação do princípio da insignificância justamente porque você não tem como valorar a expressividade da lesão causada ao bem jurídico. Porque você sequer causou lesão ao bem jurídico. Perceberam? O bem jurídico ele foi exposto a um risco de lesão. Então, tráfico de drogas, posse de droga para consumo pessoal, embora você tenha decisões isoladas no porte de droga para consumo pessoal, do artigo 28, a gente vai estudar isso em legislação especial, com mais calma e profundidade, você tem posições isoladas, tá? Admitindo a insignificância, não seria aplicável o princípio da insignificância considerando a dogmática penal, a estrutura do direito penal. Outra questão interessante envolvendo casuística diz respeito ao crime de moeda falsa. Imagine a seguinte situação. Eu te dou uma nota de R$2 falsificada.
Você percebe que a nota é falsa, chama a polícia e me caminham para a delegacia. Chega na delegacia, fala, ó, o sujeito aqui falsificou uma nota de R$ 2 e estava fazendo uso dela no meu mercadinho. E aí meu advogado vem com a seguinte alegação. Gente, pelo amor de Deus, né? Era uma compra de R$ 2, o sujeito foi comprar, na verdade, 4 paçoquitas e deu uma nota de R$ 2, e a nota de R$ 2 era falsa. A lesão jurídica é inexpressiva. E aí, cola essa tese? Óbvio que não. Por que não? Porque o crime de moeda falsa é um crime contra a fé pública. Então a questão patrimonial não interessa. O que interessa é, eu falsifiquei uma moeda. Se é uma moeda de R$ 100, uma moeda de R$ 2, não importa. Então, prestem atenção. Crime de moeda falsa, o crime de moeda falsa não admite a aplicação do princípio da insignificância. Outra questão interessante envolvendo a insignificância diz respeito aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher, ok? Abarcados, então, pela Lei Maria da Penha, Lei 11.340. A súmula 589 do STJ, ela afasta o princípio da insignificância, a aplicação da insignificância aos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, no âmbito de violência doméstica contra a mulher. Então, nós temos aqui um afastamento já pelo próprio STJ. Outro crime que, em regra, e aqui a gente precisa chamar atenção, presta atenção aqui nesse crime, por favor. Vejam bem, crime de contrabando. Eu vou abrir rapidamente aqui o Código Penal e eu vou fazer uma leitura rápida, que diz o seguinte, o artigo 334-A do Código Penal. O artigo 334-A do Código Penal vai dizer o seguinte pra gente: importar ou exportar mercadoria proibida, reclusão de 2 a 5 anos, incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, por exemplo, produtos que sejam cadastrados e registrados na Anvisa, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Isso aqui, para quem vai fazer concurso federal, precisa estar voando. Trabalhei durante 9 anos no Ministério Público Federal e a gente pegava muito isso. Pô, professor, por que é crime reinserir no território nacional mercadoria brasileira que foi destinada à exportação? Presta atenção. As mercadorias que são destinadas à exportação, justamente para fomentar a exportação, muitas das vezes são subsidiadas, têm carga tributária reduzida, chegam lá fora mais barato do que são vendidas aqui, como uma forma de incentivo à exportação por conta do nosso mercado, ok? Então, o que acontece? O sujeito, ele sai com a mercadoria, recolhe imposto como se fosse para exportação e reinsere aquela mercadoria no Brasil bem mais barata do que aquela que entra diretamente no mercado. Entenderam por que se pune isso aqui? A gente vai falar sobre isso especificamente quando trabalhar crimes em espécie, mas eu já trago para vocês esse adiantamento. Também é uma figura equiparada. E outra, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Presta atenção aqui. Só li o artigo do contrabando para vocês saberem exatamente do que a gente está falando. Por quê? Porque antigamente, tá? Isso antes da lei 13.008 de 2014, lei 13.008 de 2014, nós tínhamos no artigo 334 crime de contrabando ou descaminho. Eram tratados dentro do mesmo tipo penal, apenas com uma diferença de tratamento. Mas vejam bem, vem lá a lei 13.008 de 2014 e traz no 334 o descaminho e o contrabando no 334A. Perfeito? Perfeito. O crime de contrabando, ele tem como bem jurídico não só a ordem tributária, tá? Mas também a segurança nacional, a saúde. Por quê? Porque a gente está proibindo a entrada de produtos e a pessoa entra com esses produtos que são proibidos ou que dependem de controle pelos órgãos próprios. Então não é simplesmente não pagar imposto, não pagar tributo. É ingressar com produtos que são proibidos ou que dependem de controle. Nesse caso específico, se o sujeito ingressa, por exemplo, com um determinado produto, uma droga qualquer, que seja controlada pela Anvisa, em pouca quantidade, eu posso chegar e falar o seguinte: olha,
Eu trouxe pouca quantidade. Eu não estou falando de tráfico não, tá, gente? Eu estou falando de uma substância qualquer, que seja controlada pela Anvisa, regulada pela Anvisa. Cigarro, por exemplo, tem que ser regulada a entrada. Né? Então, no caso de cigarro, por exemplo, o cara entra com cigarro, pouco cigarro, alguns maços de cigarro. Contrabando, não é descaminho, é contrabando. Porque a proibição ela pode ser total ou pode ser relativa. Nesse caso aqui seria uma proibição relativa, porque o ingresso, nesse caso, não se poderia acontecer dessa forma. Então vejam bem, o sujeito entra com as 3 caixas de cigarro do Paraguai, gift. Quem aí trabalha na área federal vai saber que apreensão toda semana. Vem pelo Paraguai, caixa de cigarro. Você olha atrás, não tem nem o negócio da Anvisa, o selo da Anvisa lá com as advertências. Está escrito tudo em espanhol. Então preste atenção. Posso aplicar o princípio da insignificância aqui? Não. Não aplico o princípio da insignificância aqui nesse caso. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado não é meramente a ordem tributária, mas a saúde, a segurança nacional, demais outros interesses da sociedade. Perfeito? Então, olha só, galera. Não aplico ao contrabando. Professor, mas eu já vi uma decisão da STJ aplicando... Cuidado. Ah, já vi uma decisão da STJ. Cuidado. Por quê? Há posições isoladas, casos específicos. Anotem qual foi o caso específico. Importação de medicação em pequena quantidade para uso próprio. Isso, se vier num objetivo, vai vir dessa forma. A importação de medicação regulamentada pela Anvisa para uso próprio do importador em pequena quantidade configura crime de contrabando? Sim. Sendo impossível a aplicação do princípio da insignificância por isso? Não. Porque houve caso concreto no qual se afastou a tipicidade material com a aplicação da insignificância em relação a crime de contrabando de pequena quantidade de medicamento para uso pessoal, ok? Para uso pessoal. O sujeito não trouxe para vender, ele viajou para os Estados Unidos, comprou alguns remédios para usar. Quando entrou no Brasil, Polícia Federal, Receita Federal falou, amigo, esse remédio ele é proibido. No Brasil, você não poderia estar trazendo esse remédio. Então você está preso. Mas eu trouxe só um pouquinho. Tá, mas não se aplica a insignificância ao contrabando. E aí se decidiu que para consumo pessoal em pequena quantidade, de forma excepcional se aplicaria sim. Ok? Outra questão interessante em relação à insignificância diz respeito à violação de direitos autorais. Crime de violação de direitos autorais. O sujeito está com 3 CDs ali. 3 CDs falsificados de alguém. DVDs. São só 3 DVDs. Cuidado, o bem jurídico tutelado aqui é o direito autoral. O direito autoral já foi violado. Não interessa se tem 2, 3 exemplares do que foi replicado. O direito autoral foi violado. Então eu não aplico o princípio da insignificância. Ok? Perfeito. Para finalizarmos essa casuística, esses crimes específicos, eu trago para vocês o crime de apropriação indébita previdenciária prevista no artigo 168-A do Código Penal. O artigo 168-A do Código Penal diz que é crime se apropriar das verbas previdenciárias que tenham sido descontadas dos funcionários, deveriam ser repassadas aos cofres previdenciários e não são repassadas. Então, apropriação previdenciária é deixar de repassar aos cofres previdenciários as contribuições que foram descontadas dos empregados. Professor, crime contra a ordem tributária, eu já ouvi falar que aplica a insignificância. Perfeito, eu aplico sim a insignificância aos crimes contra a ordem tributária. A apropriação indébita previdenciária não é parecida com o crime contra a ordem tributária? Por que eu não posso aplicar a insignificância, então? Já disse para vocês lá atrás, por conta da acentuada periculosidade social. A acentuada periculosidade social. Mas os tributos também. Cuidado. Por quê? Porque tributo, ele não é vinculado, né? Os impostos, eles não são vinculados. Esses tributos, enfim, eles vêm para o cofre do Estado para ser utilizado de uma forma livre. Ao passo que a contribuição previdenciária, ela vem justamente para manter um sistema previdenciário que, se não estiver equilibrado, vai quebrar. Por isso, os tribunais afastam, considerando que hoje nós já temos um sistema previdenciário deficitário e há um grande risco, né, de colapso por conta do crime de apropriação indébita previdenciária. Então, vem se afastando a aplicação da insignificância nesse caso. Ok? Perfeito. Vamos lá. Crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. Eu aplico o princípio da insignificância em relação aos crimes contra a administração pública? Dei uma olhada no que fala a súmula 599 do STJ e vocês vão ver o seguinte: não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública
ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo. Essa é uma posição sumulada pelo STJ, mas que vocês vão ver que o STF, em diversos julgamentos, vem mitigando esse entendimento, tá? Dizendo que eu devo analisar o caso concreto e isso não pode ser analisado de forma abstrata. Por quê? Imagine a seguinte situação. Se o sujeito pratica uma corrupção e ele ganhou lá R$10. Corrupção passiva. Ele foi lá e pediu R$10, solicitou R$10, recebeu R$10 para deixar de fazer alguma coisa. O crime aqui foi praticado? Óbvio que foi. Aplica a insignificância? Claro que não. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com a rigidez da administração. O fato de ter sido R$10, isso diminui ele que recebeu. Não diminui o que ele fez contra a administração pública. Agora, imagine a seguinte situação. Acredito que existam vários servidores públicos aí. Eu sou servidor público. Imagine que eu estou lá, trabalhando. E aí eu lembro que eu tenho uma conta para pagar. E eu vou lá e resolvo imprimir a minha conta, meu boleto para pagar na impressora da minha repartição. Gasto o papel da minha repartição, tinta da repartição, ao meu benefício próprio. Se você leu 312, isso é peculato. E aí? Eu vou responder por peculato? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, prestem atenção. Embora a súmula 599 do STJ diga que não se aplica ao princípio da insignificância de forma alguma nos crimes contra a administração pública, o STF diz que você deve analisar nos casos concretos. Professor, se na minha prova objetiva vier assim, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo. Isso é súmula, gente. Marca como correta. Agora, se vier, vai vir assim, não se aplica de forma alguma o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, que inclusive veio na prova de delegado federal de 2021, uma questão parecida com essa. E aí você vai ver que está errado, de forma alguma não, existem situações em que eu posso aplicar sim, tá? Então cuidado na hora de fazer prova. Quer ver um exemplo? Vou trazer um exemplo para vocês. A gente falou sobre o contrabando e eu disse que eu não aplico, em regra, a insignificância em relação ao crime de contrabando. Mas, e o descaminho do 334? Porque, professor, o descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal é um crime contra a administração pública. Eu aplico a insignificância ao crime de descaminho? Aplica. Uai, por quê? Porque, vejam bem, fundamento para isso. Qual é o fundamento para isso? Em que pese o crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal esteja topograficamente inserido dentre os crimes contra a administração pública, ele tem como bem jurídico tutelado a ordem tributária, ok? Vejam, quando você fala em descaminho, e eu vou abrir aqui para vocês o 334, ele fala em iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. Então ele está falando em iludir o pagamento de direito ou imposto decorrente de entrada de mercadoria. Eu estou preocupado com a ordem tributária, cofres públicos. Então nós temos aqui como bem jurídico tutelado a ordem tributária. Embora ele esteja topograficamente dentro dos crimes contra a administração pública, o tratamento jurídico merecido pelo crime de descaminho é o mesmo daquele dado aos crimes contra a ordem tributária, previstos, por exemplo, na Lei 8137. Então, o tratamento vai ser o mesmo. Se admite-se a aplicação da insignificância aos crimes da 8137, aplica-se também em relação ao descaminho. Muito bem. Professor, vamos lá. Você acabou de dizer para mim, então, que em relação aos crimes contra a ordem tributária, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Eu falei, pode. Ah, bacana. Então, imagine que eu tenha realizado lá, por exemplo, um crime de deixar de recolher aos cofres, enfim, está lá na 8137. Nesse caso, eu posso aplicar a insignificância? Pode. E qual seria o valor considerado objetivamente para fins de verificação do princípio da insignificância? Cuidado aqui. Por quê? Em regra, não existe, na aplicação do princípio da insignificância, um quantum objetivo que determine, olha, em relação ao crime de furto vai ser tanto, em relação ao crime de contra a ordem tributária, tá... Enfim, não existe isso na lei. Só que foi criada uma jurisprudência em relação aos crimes contra a ordem tributária
por conta de uma decisão administrativa e também legislativa, no sentido de que até R$ 20.000 o fisco não teria interesse em mover uma ação de execução fiscal. Olha só, se o débito tributário não ultrapassa R$ 20.000, o fisco não vai propor uma ação de execução fiscal. Lembra que o direito penal ele é de última ratio, intervenção mínima? Então, se o direito tributário não se interessou por R$ 20.000, por que eu, direito penal, vou me interessar? Então, criou o seguinte entendimento. Em relação aos crimes contra a ordem tributária, não ultrapassado o valor de R$ 20.000 no débito tributário, eu aplico o princípio da insignificância. Ok? R$ 20.000, eu aplico o princípio da insignificância. E qual é o fundamento disso? Existe uma autorização, tanto legal quanto administrativa, através de uma resolução, no sentido de que os procuradores não devem ajuizar ações de execução fiscal no âmbito da União quando os débitos fiscais não ultrapassarem R$ 20.000. Por que isso, professor? A movimentação da máquina pública custaria até mais do que isso, então não vale a pena. Deixa lá, os juros vão rolando, quando os juros ultrapassarem os R$ 20.000, aí eles vão lá e propõem, ok? Não é dado baixo, tá? Mas até o período de prescrição, mas é uma questão tributária, não vou entrar aqui com vocês. Mas vejam bem, nesse caso específico, até R$ 20.000 eu poderia aplicar o princípio da insignificância. Professor, eu já ouvi falar que era R$ 10.000. Havia uma discussão entre STJ e STF. Hoje isso está pacificado e tranquilo. Tanto o STJ quanto o STF sedimentaram o entendimento dos R$ 20.000. Ok? Então aplica R$ 20.000. Professor, isso é aplicado tanto para 8137 quanto para o descaminho? Perfeito. Descaminho também eu aplico o princípio da insignificância considerando esse valor de R$ 20.000. Perfeito? Muito bacana. Show de bola. Vem aqui comigo agora rapidinho para um detalhe. Olha só. A construção foi feita em cima de uma autorização da União para não executar os valores abaixo de R$ 20.000. Se for um débito tributário estadual, municipal, e aí, tem crime contra a ordem tributária abaixo de R$ 20.000 ou não? Depende. Vai depender do regulamento do tributo, tá? Do regulamento tributário no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Se houver uma autorização semelhante a essa, de que não devem os procuradores mover execução fiscal, quando não... Enfim, você vai aplicar o valor que esteja presente lá. Se não houver, não aplico, não posso aplicar o princípio da insignificância com base nesse regramento que foi trazido pela União, tá? Para fins de aplicação estadual e municipal. Então, no âmbito estadual, você precisa verificar se existe uma legislação, se existe um regulamento específico trabalhando a matéria. Se existir, você segue ele. Se não existir, inaplicável o princípio nesse caso concreto. Ok? Questão interessante sobre o princípio da insignificância, e aí agora vem para quem vai fazer prova para delegado de polícia, diz respeito à possibilidade, momento de aplicação do princípio da insignificância. Qual é o momento de aplicação do princípio da insignificância? Se você vai fazer prova para qualquer outro concurso, vai ser dividido aí, tá? Porque nós temos doutrina e jurisprudência dos dois lados. Se você vai fazer prova para delegado de polícia, obviamente você vai sustentar um lado. Se você vai fazer prova para magistratura, você precisa saber. Uma das provas mais difíceis nesse ponto é magistratura. Por quê? Porque, em regra, né, defensoria pública. Você vai fazer prova para defensoria pública, segue as correntes institucionais. Você vai fazer prova para delegado de polícia, em regra, você segue as correntes institucionais. A magistratura, você tem que ficar por ali, sabendo mais ou menos como funciona a banca. Mas preste atenção aqui. Precisa conhecer quais são os fundamentos para poder trabalhar no caso concreto e ponto. Conheça os fundamentos e se você perceber pela prova que deve ser utilizado aquele posicionamento, você utiliza. Qual é o momento de aplicação do princípio da insignificância? Preste atenção aqui. O princípio da insignificância, eu falei para vocês, ele vai reger a interpretação restritiva, delimitando, né, diminuindo o âmbito de aplicação daquela norma penal. Nesse caso, eu preciso verificar a insignificância sempre que eu seja reclamado, chamado a aplicar a norma penal. Seja em juízo, numa sentença condenatória, seja pelo Ministério Público no oferecimento da ação penal, seja pelo delegado de polícia no momento em que ele lavra o auto de prisão em flagrante ou indicia alguém ao término ou no decorrer de um inquérito policial, quando verificada a prática de um crime. Então, com base nisso, prestem atenção. Se o princípio da insignificância exclui a tipicidade material
e, portanto, exclui o fato típico. Eu posso dizer que existe crime se eu reconheci o princípio da insignificância? Óbvio que não. Diante disso, hoje cresce cada vez mais uma corrente doutrinária no sentido de que pode o delegado de polícia analisar a incidência do princípio da insignificância em sede policial, deixando de lavrar o auto de prisão em flagrante ou recomendando, sugerindo o arquivamento do inquérito policial com esse fundamento. Tá? Então, se ele verifica no inquérito policial que estão presentes todos os vetores, ele vai lá e sugere ao Ministério Público o arquivamento. O Ministério Público vai e promove pelo arquivamento, está arquivado. Agora, imagine o seguinte, em âmbito flagrancial, uma situação de plantão. Uma situação de plantão, o delegado de polícia recebe uma ocorrência em que há a dúvida ali se aplica ou não o princípio da insignificância. Se existir elementos suficientes ali que indiquem, pelo menos, a insignificância, a recomendação é que o sujeito não lavre o auto de prisão em flagrante e, se houver dúvidas quanto aos demais vetores, que se instaure talvez um inquérito para verificar ou não a presença dos demais vetores. Agora, se há dúvida, eu não posso manter o sujeito encarcerado. Por quê? Porque há dúvida sobre a própria existência do crime. O crime, conforme o conceito analítico de crime, é o fato típico, ilícito e culpável. O delegado de polícia, numa análise técnico-jurídica, deve avaliar se existe crime e todos os elementos que compõem esse crime, bem como todos os elementos que dizem respeito ao fato. Tá? Então vejam bem, você vai ter aí hoje, tranquilamente, Kleber Masson, nesse sentido, Henrique Hoffmann, que é um delegado de polícia do Paraná, que vem um dos principais cabeças, né, dessa corrente, ok? Beleza. E qual é o fundamento aqui? Preste atenção. Quando o juiz absolve o réu reconhecendo a insignificância, ele absolve com base no 386.3 do CPP. Artigo 386.3 do CPP, que é quando o juiz verifica que não constitui o fato infração penal. Ué, se não constitui o fato infração penal, por que o delegado de polícia deveria instaurar inquérito ou autuar o sujeito em flagrante delito? Então essa é uma questão interessante para uma prova, tá? Se vier para delegado de polícia, óbvio, vocês vão ter que sustentar a possibilidade. Se for em um outro concurso, tragam pelo menos os fundamentos das discussões. Vamos lá. Ah, e se for objetivo, professor, dificilmente vai vir essa questão numa prova objetiva, mas vamos lá. O que se entende por bagatela imprópria? Falamos sobre o princípio da insignificância, né? Desnecessidade de intervenção do direito penal por conta da irrelevância do fato, na lesão ao bem jurídico. E aí agora a gente vai falar em bagatela imprópria. O que é bagatela imprópria? Preste atenção. Entende-se por bagatela imprópria o afastamento da aplicação do direito penal quando, embora o fato seja relevante para o direito penal, a pena se mostra desnecessária. Então vejam, a bagatela imprópria ela se preocupa com a relevância da pena e não com a relevância da lesão ao bem jurídico. Ele reconhece que houve lesão ao bem jurídico, reconhece que o fato é um relevante típico, um relevante penal, mas reconhece que a pena já se mostra desnecessária, considerando os fins da pena. Nesse caso concreto, se a pena não iria cumprir a sua função, por exemplo, porque o sujeito já está restabelecido, já está há mais de 10 anos dentro da sociedade, começou a trabalhar, está bem, não tem por que eu aplicar pena a ele agora. O perdão judicial é um exemplo de aplicação da bagatela imprópria, tá? Quando você vê que naquele caso específico, o sujeito, embora tenha praticado o fato, não se mostra necessária a aplicação de pena para ele, porque as funções da pena não seriam observadas naquele caso, tá? Então a bagatela imprópria, ela decorre justamente da irrelevância, da desnecessidade de aplicação de pena. Bacana? Muito bem. Vamos conversar agora sobre outros pontos envolvendo o tema princípios do direito penal. Vamos agora avançar, então, para o princípio da adequação social. Vamos lá, próximo princípio, adequação social. O que diz o princípio da adequação social? O princípio da adequação social, ele vai dizer para a gente que não devem ser consideradas criminosas condutas que sejam socialmente adequadas, toleradas, ou seja, condutas que sejam toleradas dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada comunidade.
Se aquelas condutas são condutas que são vistas como condutas naturais para aquela sociedade, eu não posso criminalizar essas condutas. Isso é o que propõe o princípio da adequação social, afastando a própria tipicidade nesse caso. Vamos entender a adequação social? Presta atenção aqui. Quem é o nome que desenvolve, então, o princípio da adequação social? Weltzel, Hans Weltzel. E preste atenção, quando a gente estudou lá atrás as funções do direito penal, a gente viu que uma das missões, né, trazidas é a função ético-social, que é trazida por Weltzel. E o que ele propõe na função ético-social do direito penal? Ele propõe o seguinte: o direito penal ele se presta a resguardar os valores reconhecidos nas sociedades, tá? Mantendo, então, ali um ambiente de harmonia entre as relações estabelecidas naquela sociedade. Se Weltzel propõe isso como função do direito penal, é natural que ele traga aqui o princípio da adequação social como sendo um princípio através do qual eu, verificando que uma conduta é uma conduta que não cria nenhum tipo de desarmonia na estrutura social, eu não posso considerar essa conduta criminosa. Então é só você pensar qual era o entendimento de Weltzel acerca do direito penal. A função do direito penal seria uma função ético-social, de estabilização das relações sociais. Então, se eu não tenho aqui uma desestabilização na relação social, porque a conduta é socialmente adequada, eu não poderia falar em crime. Perfeito? Beleza. Qual é a questão que surge de relevante aqui pra gente? Presta atenção. A quem é direcionado o princípio da adequação social? A quem é direcionado o princípio da adequação social? Vai surgir uma discussão. É tranquilo, tá? Que esse princípio é direcionado ao legislador. Ao legislador é óbvio. Ou seja, o legislador ele não pode criminalizar condutas que sejam socialmente adequadas, que sejam reconhecidas pela sociedade como toleráveis, né? Então vejam bem, da mesma forma que ele não pode criminalizar condutas, a partir do momento que ele reconhece que uma conduta passou a ser tolerada, passou a ser praticada de forma reiterada naquela comunidade, ele deve revogar aquela norma penal incriminadora. Aí desencadeando uma abolitio criminis. Então, tudo bem, a adequação social é dirigida ao legislador. A questão é a seguinte: o julgador vai aplicar o princípio da adequação social? Aqui é uma questão interessante que surge. Por quê? Porque se você for pegar o princípio da adequação social em sua origem, quando Weltzel desenvolve, ele desenvolve justamente com a ideia de que as condutas socialmente adequadas são condutas atípicas. Se são condutas atípicas, elas devem ser afastadas pelo próprio julgador, no caso concreto. Então, em que pese, né, hoje a gente tem aí esse entendimento de que a adequação social é apenas voltada ao legislador, quando da criação do princípio da adequação social, era no sentido de que, olha, o julgador deve afastar. E vocês vão ver que, em alguns casos, a gente trabalha com isso. Quando, por exemplo, a gente não pune diversas situações nas quais você verifica uma adequação, né, da sociedade em relação àqueles fatos. E aí é comum você ver, por exemplo, a tatuagem, furar a orelha da criança, a circuncisão do judeu, enfim. Nesses casos, você não falaria nem em exercício regular de direito, porque não existe um direito, né, a furar a orelha. Você faz isso de forma cultural, foi aceito pela sociedade. Agora, quando você fura a orelha do seu filho, você está lesando a integridade física dele, lesionando a integridade física dele. Só que, nesse caso, a partir de um ato, de uma conduta que é socialmente adequada, tolerada. Perfeito? Então vejam bem, adequação social pode ser aplicada pelo julgador? Se você pegar decisões, a jurisprudência hoje, tanto do STJ quanto do STF, predominantemente você vai ver que não se aplica a adequação social para fins de afastar a tipificação penal no caso concreto, sendo a adequação social direcionada tão somente ao legislador. Qual é o fundamento deles? Pelo princípio da legalidade, somente uma lei poderia revogar uma norma penal incriminadora, não podendo um princípio afastar a aplicação dessa norma. Quem contradiz essa posição vai dizer o seguinte: eu não estou revogando a norma. Eu estou tão somente me utilizando de um princípio para, no plano interpretativo dessa norma, afastar a sua aplicação, restringir o seu âmbito de aplicação. Não vou aplicar a qualquer caso.
Nos casos que forem socialmente adequados, eu deixo de aplicar, sem que isso possa se falar em revogação da norma. Professor, o que prevalece? Em relação a uma prova, você precisa sentir. Se ele pergunta para você, lá, numa questão objetiva, adequação social afasta aí tem lá culpabilidade, tipicidade. Tipicidade. Adequação social afasta a tipicidade. Agora, se você percebe que a questão está questionando, está perguntando para você se a adequação social poderia, por exemplo, implicar na revogação de tipos penais, aí você já fica esperto e vê que não, por conta do princípio da legalidade. Ok? Beleza? Então, em relação à adequação social, a gente conseguiu tratar bem desses temas. Inclusive, tem um julgado emblemático, tá? Do STJ, no qual ele afasta o princípio da adequação social no caso de pirataria, tá? Pirataria de DVDs, porque ele fala que há um grande prejuízo causado à indústria fonográfica, aos autores, à arrecadação de impostos. E aí a defesa, na verdade, alegava lá que não, mas todo mundo pirateia, você vê o pessoal andando na rua aí, você chega em restaurantes, o cara vem com um monte de CD, de DVD, coloca lá na mesa, tá todo mundo vendo e ninguém faz nada. Isso já foi tolerado pela sociedade. E aí o STJ afastou, nesse caso específico, tá? Então você vê que a adequação social não tem sido aplicada com muita tranquilidade nos tribunais. Perfeito? Como uma causa de distinção da tipicidade, de afastamento da tipicidade. Beleza? Tranquilo, vamos lá, vamos conversar sobre proporcionalidade. Presta atenção, pessoal. Eu estou tratando com vocês dos princípios fundamentais do direito penal, os princípios estruturantes. Existem princípios que são princípios setoriais. Quando a gente for estudar teoria da pena, por exemplo, vou tratar com vocês lá os princípios ligados à aplicação da pena. Por que eu estou trazendo isso para vocês agora? Porque quando eu falo sobre proporcionalidade aqui, eu estou falando em proporcionalidade do direito penal e não proporcionalidade na aplicação da pena. O que quer dizer o seguinte: quando eu falo que o direito penal ele deve ser proporcional, quer dizer o seguinte: ele deve ser suficiente e necessário a proteger os bens jurídicos penalmente relevantes. Ou seja, o direito penal ele não pode ser excessivo, mais do que o necessário para a proteção dos bens jurídicos, e ele não pode ser também insuficiente, ou seja, menos do que o suficiente para proteger esses mesmos bens jurídicos. Deve haver, então, uma proporcionalidade. Perfeito? Deve haver essa proporcionalidade na criação dos tipos penais, na combinação das penas em abstrato, bem como também na aplicação no caso concreto. Presta atenção só em um detalhe dentro do princípio da proporcionalidade. Existem dois subprincípios ou princípios decorrentes da proporcionalidade, e o primeiro deles é o princípio da proibição do excesso. Cuidado, porque é muito comum que quando a gente estuda proporcionalidade, a pessoa acabe ficando só atenta à proibição do excesso. A proporcional é aquele direito penal que não pune mais do que o necessário para a proteção dos bens jurídicos mais relevantes. Não é só isso. Essa é uma face da proporcionalidade, é a face da proibição do excesso. Então vejam bem, pela proibição do excesso, o direito penal ele não pode intervir mais do que o necessário para proteger os bens jurídicos mais relevantes. Essa é a proibição do excesso. Por outro lado, nós temos na proporcionalidade o princípio da proibição da proteção deficiente. O princípio da proibição da proteção deficiente vai trazer para a gente a noção de que se há um determinado bem jurídico reconhecido naquela determinada sociedade, o Estado deve providenciar os meios necessários para proteger aquele bem jurídico. E se ele não o faz, ele está agindo de forma deficiente na proteção do bem jurídico. E isso é vedado. Então, quando eu falo em proibição da proteção deficiente, eu também estou falando de proporcionalidade. Então, o Estado ele não pode ser menos do que seria suficiente para proteger os bens jurídicos penalmente relevantes. Quer ver um exemplo? Quando a gente tem mandados constitucionais de criminalização, por exemplo, ou cláusulas de criminalização, nós temos a própria Constituição determinando que devem ser criminalizadas algumas condutas. Se o legislador não criminaliza essas condutas, ele está agindo em uma proteção deficiente àquele bem jurídico. Ele está dando uma proteção deficiente àquele bem jurídico. E isso é vedado.
ok? Isso aí acabaria afrontando o princípio da proporcionalidade. A gente vai estudar mandados constitucionais de criminalização quando a gente estudar o princípio da legalidade. Mas eu já adianto para vocês aqui, por exemplo, em relação ao crime de racismo, em relação à tortura e outros que estão previstos expressamente na Constituição. Vamos lá. Próximo princípio que a gente vai trabalhar aqui é o princípio da exteriorização ou materialização do fato, ou o princípio da materialidade. Princípio da exteriorização, materialização do fato ou princípio da materialidade. O que diz o princípio da materialidade ou exteriorização do fato? Diz o seguinte: o direito penal ele somente vai se preocupar com aqueles comportamentos exteriorizados em atos. Eu não posso punir pensamentos, cogitações, formas de ser, de viver, de compreender o mundo, ideologias. Eu só posso punir condutas que causem resultados penalmente relevantes ou condutas violadoras de bens jurídicos penalmente relevantes. Ou seja, eu preciso exteriorizar em atos aquilo que é proibido pela norma penal. Princípio da exteriorização ou princípio da materialização do fato, então, reclama a existência de uma conduta, reclama a existência de um fato para que eu possa punir aquele comportamento, ok? Vejam bem, a partir daí, a gente tem a noção, né, dentro do nosso direito penal moderno, a respeito do conceito de direito penal do fato. E daí? O direito penal, ele não pune o autor pelo que ele é. O direito penal, ele pune os fatos praticados por aquele autor. Então, se a gente não trabalha com o direito penal do autor, mas com o direito penal do fato, o princípio da materialidade ou da materialização do fato reclama aqui, para a intervenção penal, a necessidade de uma conduta, a necessidade de um comportamento externo, ok? Beleza? Vai vir como desdobramento, mas são princípios autônomos, os princípios da ofensividade ou lesividade e o princípio da alteridade. Vamos conversar agora sobre o princípio da ofensividade ou lesividade. O que diz o princípio da ofensividade ou o princípio da lesividade? Diz o seguinte: o direito penal somente vai se preocupar com aqueles comportamentos externos, aqueles fatos, que lesionem ou ao menos exponham a risco de lesão os bens jurídicos penalmente relevantes. Então vejam, eu preciso ter uma ofensa, uma lesão a um bem jurídico para que eu possa ter um tipo penal. Tipo penal nada mais é do que a descrição em abstrato de uma conduta violadora de um bem jurídico. Para eu criar tipos penais, eu preciso prever em abstrato condutas que violariam bens jurídicos. Se aquela conduta é uma conduta que não viola bem jurídico nenhum ou não expõe bem jurídico nenhum a risco de lesão, pelo menos, eu estaria violando o princípio da ofensividade, o princípio da lesividade. O que tem de relevante em relação a esse princípio e a discussão que surge? Inconstitucionalidade ou não dos crimes de perigo abstrato. E aí? Por que isso, professor? Porque vejam bem, nos crimes de dano, a consumação se dá com a efetiva lesão a um bem jurídico. Perfeito. Crimes de perigo concreto, embora não haja uma efetiva lesão ao bem jurídico, a consumação vai se dar quando houver uma exposição a risco demonstrado no caso concreto a um bem jurídico. Então eu preciso ter uma real exposição a risco, uma exposição a risco concreto. Preciso demonstrar aquela sujeição do bem jurídico a um risco. E os crimes de perigo abstrato? Os crimes de perigo abstrato, você simplesmente consuma o crime com a realização da conduta, já que o perigo ele é presumido. O perigo ele é presumido. A realização da conduta já determina a realização de uma conduta perigosa. E se já determina a realização de uma conduta perigosa, eu não preciso demonstrar que, no caso concreto, foi exposto algum bem jurídico a um risco de lesão. Espera aí, professor. Entendi, então, por que você está falando da ofensividade aí. Nos crimes de perigo abstrato, se eu presumo perigosa a conduta, eu estaria violando, segundo parte, né, da doutrina,
estaria violando o princípio da ofensividade. Por quê? Porque os crimes de perigo abstrato não violam bens jurídicos e nem expõem a risco de lesão séria aos bens jurídicos. Mas vejam, essa tese foi afastada pelo STF. O STF entende como constitucionais os crimes de perigo abstrato. Foi levantada na época em relação ao crime de embriaguez ao volante, tá? E que se dizia o seguinte: esse crime é inconstitucional. Por quê? Porque se o sujeito estava embriagado, dirigiu, mas não causou risco nenhum a ninguém, não causou um risco concreto à segurança viária, você não poderia falar, em tese, a prática de crime, porque não houve violação a bem jurídico nenhum. Mas o STF afastou essa tese e disse: não, há sim violação à ofensividade, já que há um risco de lesão ao bem jurídico, e aí a ofensividade se satisfaz com isso. Perfeito? Então, beleza. Eu preciso ter uma conduta que cause um risco de lesão ou uma lesão a um bem jurídico. Mas vejam bem aqui, não basta uma lesão a um bem jurídico. Essa lesão tem que ser a um bem jurídico de terceiro, ou seja, deve extrapolar o âmbito do próprio autor. E aí a gente chega agora no princípio da alteridade. Anotem, por favor, princípio da alteridade, que vai dizer o seguinte pra gente: somente serão consideradas condutas criminosas aquelas que ofendam bens jurídicos titularizados por outro que não o próprio autor. Titularizados por outro que não o próprio autor. Por isso de alteridade. Eu preciso violar bens jurídicos de terceiro, senão eu não estou praticando crime. Esse é o fundamento para não se punir a autolesão. Se eu pego uma faca e começo a me riscar aqui agora, que crime eu pratiquei? Nenhum. Ah, professor, e o crime de instigação, induzimento ao suicídio e a automutilação? Peraí, quem pratica isso é o terceiro, que me induz, me instiga, me auxilia a me automutilar. Nesse caso, ele está violando o princípio, ele está de acordo com o princípio da alteridade. Por quê? Porque a conduta dele viola o meu bem jurídico de uma outra pessoa, que é a minha integridade física. Perfeito? Aí vem aquela questão, e na questão da fraude, em que o sujeito pratica uma autolesão para obter uma vantagem, por exemplo, de seguro. Por que ele é punido? Ele é punido não pela autolesão, mas por ter praticado uma fraude na obtenção de um prêmio de seguro, que é um prejuízo patrimonial causado à seguradora. Então, veja bem, nesse caso, você estaria praticando um crime patrimonial. Eu me autolesiono, me machuco, arranco uma mão e vou lá pedir meu seguro. A autolesão não foi punida. O que foi punida foi a lesão ao bem jurídico patrimônio de terceiro. Perfeito? Outra discussão que surge em torno do princípio da alteridade é a seguinte: porte de droga para consumo pessoal. Artigo 28 da Lei 11.343. O que se diz, né? O que se argumenta com o princípio da alteridade aqui? Professor, eu poderia ser punido por usar droga? Se é um crime contra a saúde pública e a droga faz mal a mim, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Não é correto isso? Não é correto afirmar isso? Claro que não. Por quê? Porque o crime não é de fazer uso de droga, mas é carregar, trazer consigo droga para consumo pessoal. Todos aqueles verbos lá, daquele tipo penal de conteúdo misto, que é exemplo sempre por ser tão longo. Nesse caso, então, prestem atenção, eu teria uma violação ao princípio da alteridade? Óbvio que não. Por quê? Porque a saúde pública está sendo violada. O princípio da alteridade não seria violado porque a saúde pública está sendo violada, lesionada, quando eu circulo drogas na sociedade, ainda que seja para consumo pessoal. Estou fazendo circular droga, o que causa um perigo de dano à saúde coletiva, à saúde pública. Por isso seria aí criminalizada essa conduta. Então, muito bem. Princípio da alteridade, tranquilo. Vamos avançar agora para o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade subjetiva. Caminhando aqui para o final do nosso estudo dos princípios, tá? A gente trabalha agora com o princípio da culpabilidade, que eu também já vou tratar de uma forma conjunta com o princípio da responsabilidade subjetiva. Porque o que determina o princípio da culpabilidade? O princípio da culpabilidade, ele determina que não pode ninguém ser punido senão por aquilo que realizou de forma dolosa ou ao menos culposa. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa precisa ter realizado um fato, e esse fato realizado, ele precisa ser um fato que englobe uma conduta
dolosa por parte do agente ou pelo menos culposa, não se podendo imputar um resultado a alguém tão simplesmente pelo fato daquela pessoa exercer um papel em uma determinada organização, por ser alguém. Então vejam bem, pelo princípio da culpabilidade, você não poderia imputar responsabilidade penal ao diretor de uma empresa pelo fato dele ser diretor da empresa. O fato ocorreu naquela empresa. Não interessa, eu preciso verificar qual foi a conduta, ou se ele foi omisso naquele caso, para que eu possa então imputar responsabilidade penal a ele. Vejam bem, o direito penal, ele não admite a responsabilidade penal objetiva. Nós somente trabalhamos com responsabilidade penal subjetiva, que determina então a necessidade dos elementos dolo ou pelo menos culpa, quando o tipo penal preveja a possibilidade de punição a título culposo. Perfeito? Beleza. Então, o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade subjetiva, muito tranquilo aqui em relação a essa questão. Cuidado só com uma coisa, por quê? Culpabilidade em matéria penal, ela tem 3 noções, tá? Você vai interpretar, você vai analisar a culpabilidade como um princípio, que é o que a gente está fazendo aqui agora, também como medida de reprovabilidade na aplicação de pena, lá no artigo 59 do Código Penal, e culpabilidade enquanto elemento do crime, tá? Aqui a gente está trabalhando o princípio da culpabilidade como sendo um princípio que afasta a responsabilização penal objetiva, reivindicando, então, sempre a presença de uma conduta dolosa ou pelo menos culposa por parte do agente. Beleza? Perfeito, então, vamos caminhar. Por fim, trago a vocês o princípio da vedação ao bis in idem. Princípio da vedação ao bis in idem, que não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico interno, mas vocês encontram menção à vedação ao bis in idem ou princípio do ne bis in idem no artigo 20 do Estatuto de Roma, ok? Vejam bem, pelo princípio da vedação ao bis in idem ou princípio do ne bis in idem, ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Essa é a questão, essa é a parte tranquila do ne bis in idem, né? Se o sujeito praticou um fato, ele vai ser punido por aquele fato uma vez. Ele não pode ser punido de novo. Essa é a parte fácil. A questão toda é a seguinte: as decorrências que podem vir do princípio da vedação ao bis in idem normalmente surgem lá na aplicação de pena. Por quê? Porque você tem, às vezes, algumas circunstâncias que compõem elementar do tipo penal. Aquelas circunstâncias elas podem ser qualificadoras de um tipo penal. Aquelas circunstâncias podem compor causas de aumento majorantes do tipo majorantes daquele crime. Aquelas determinadas circunstâncias podem estar previstas de forma genérica como uma circunstância agravante. Presta atenção, ali você não pode, por exemplo, considerar uma determinada circunstância que você já considerou para tipificar o crime como, por exemplo, uma qualificadora depois. Ou, se você considerou aquilo como uma qualificadora, você não pode, posteriormente, considerar também como uma circunstância agravante. Imagine o seguinte: uma qualificadora de ter praticado o crime contra um ascendente ou descendente. E aí, quando você chega na segunda fase de aplicação da pena, você aplica a circunstância agravante de ter praticado o crime contra ascendente ou descendente. Haveria violação à bis in idem? Óbvio que sim, porque você considerou a mesma circunstância 2 vezes. Uma para qualificar, outra para aplicar uma agravante. Ok? Imagine a situação. Circunstância agravante no crime de feminicídio. Eu considero praticado contra descendente e por isso eu vou lá e aplico uma circunstância agravante, porque foi praticado contra o filho. Ora, mas praticar contra o filho no crime de infanticídio, perdão, eu acho que eu me referi a feminicídio anteriormente, mas no crime de infanticídio, praticar o crime contra o próprio filho já é uma elementar do tipo penal. Então, eu já considerei o fato de ser praticado contra o filho na hora de tipificar o próprio crime como elementar, não podendo, posteriormente, utilizar isso como uma circunstância agravante. Perfeito? Ok? Muito bem. Pessoal, com base nisso, a gente termina a nossa aula de princípios limitadores do direito penal e eu faço aqui uma advertência a vocês. Professor, o senhor não falou de princípio da legalidade. Atenção! Princípio da legalidade eu vou tratar no início da nossa aula de teoria da norma penal, justamente porque é o gancho para eu iniciar
a abordagem da norma penal. Perfeito? Então, dentro do princípio da legalidade, considerando a robustez, a quantidade de discussões que a gente vai trazer, eu vou deixar para trabalhar quando a gente começa a conversar sobre teoria da norma penal, que é a nossa próxima aula, é a nossa aula 3, a gente já começa a trabalhar sobre teoria da norma penal. Perfeito, gente? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.